Gratidão, Senhor, pelo teu agir em minha vida, pelo teu falar a me ensinar, que nem tudo é joio em minha colheita, por me ajudar a refletir e enxergar a luz em minha escuridão, por soprar em meus ouvidos, acalentar meu coração, por me chamar em alto mar e mostrar vitória em meu potencial, por me resgatar, emanando luz celestial. Só em ti, Senhor, tenho a certeza da transformação dentro de mim. És o guia, a fortaleza, jardineiro em meu jardim. Só em ti, Senhor, posso esperar e entregar a ti meu caminhar. És o Salvador que me conduz com teu amor e luz, Jesus. Gratidão, Senhor, pelo teu agir em minha vida, pelo teu falar a me ensinar, que nem tudo é joio em minha colheita, por me ajudar a refletir e enxergar a luz em minha escuridão, por soprar em meus ouvidos, acalentar meu coração, por me chamar em alto mar e mostrar vitória em meu potencial, por me resgatar, emanando luz celestial. Só em ti, Senhor, tenho a certeza da transformação dentro de mim. És o guia, a fortaleza, jardineiro em meu jardim. Só em ti, Senhor, posso esperar e entregar a ti meu caminhar. És o Salvador que me conduz com teu amor e luz, Jesus. Só em ti, Senhor, tenho a certeza da transformação dentro de mim. És o guia, a fortaleza, jardineiro em meu jardim. Só em ti, Senhor, posso esperar e entregar a ti meu caminhar. És o Salvador que me conduz com teu amor e luz, Jesus. Boa noite, querido Jesus. Que a tua infinita misericórdia toque os nossos corações, envolvendo-nos em tua luz, pois assim nos tornamos mais fortalecidos para os momentos difíceis e de provação. Sabemos que é preciso passarmos pelas tormentas, mas que em nossos sentimentos nunca, em momento algum, Senhor, duvidemos de Ti e nunca percamos a fé, e sim, possamos nos unir cada vez mais a Ti, porque o Senhor é a luz que nos guiará na escuridão. A vida sempre vai nos trazer momentos de dor e sofrimento, e sem Ti, Senhor, superar esses momentos se torna quase impossível. Quando temos fé, quando abrimos o nosso coração para o Senhor, tudo fica mais fácil. Que possamos nos manter firmes e equilibrados na fé, na confiança em Ti, de que tudo está sob o Teu controle. Que possamos nos unir cada vez mais e podermos contar uns com os outros. Que possamos orar, agradecer o dom da vida
cada oportunidade de um novo recomeço. Que possamos vigiar nossas ações para que as sementes lançadas, plantadas, sejam de gratidão, de alegria, de otimismo, de harmonia, de paz, para que possamos colher essas sementes com intensas emoções todos os nossos dias. Que ao deitarmos, nos entregamos ao Pai e ao despertarmos, possamos respirar fundo e sermos gratos pela oportunidade de mais um dia. Te amamos, Senhor. Abençoe a todos nós. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A leitura do nosso Evangelho nessa noite está em Mateus, capítulo 26, versículos 51 ao 53. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Que assim seja. Bom, o hino abriu já agradecendo, né? Agradecendo toda a colheita em nossa vida, agradecendo todas as bênçãos, as dádivas que recebemos diariamente. Só em acordar já é um motivo de agradecer, só em estar aqui encarnados é um motivo de agradecimento, para estarmos sempre nos lembrando disso, porque muitas das vezes a gente peca, né? Ao falar algumas frases blasfemando, né? Em relação aos acontecimentos de nossa encarnação. Mas sabemos que estar aqui é uma grande oportunidade. Se não estarmos encarnados, se a gente não encarnar, a gente não vai conseguir alcançar a evolução, não é mesmo? Então temos que aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse momento de pandemia, pois nós estamos passando pelo processo da transição planetária e temos também que promover essa transição em nós, que é a regeneração dos nossos sentimentos. Então, que possamos buscar estar vibrando nessa frequência, na frequência do agradecimento, na frequência da vontade, né? Como foi o tema da nossa palestra de ontem. E o tema da evangelização infantil foi sobre o agradecimento. O tema da nossa palestra dominical foi sobre a vontade, a força da vontade, né? Então, que possamos estar vibrando nessa frequência de agradecer sempre, agradecer até mesmo, sim, as dores e as dificuldades, pois elas são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual e, consequentemente, a nossa evolução, irmãos. Então, vamos nos atentar ao que nós estamos falando e ao que nós estamos pedindo. Hoje sabemos que tem a vibração realizada pelos trabalhadores da nossa Casa Minha Paz, né? Junto, claro, com os irmãos benfeitores, e são muitos pedidos. Então, que possamos estar vibrando por esses nossos próprios pedidos, né? De auxílio à espiritualidade, para que as bênçãos consigam estar chegando até nós. Qual bênção? A bênção da cura, da resposta, do fortalecimento, tudo isso vai chegar até você a partir também da sua fé, como disse Jesus, a tua fé te curou. Então, se a gente não botar a nossa fé em movimentação, como que os irmãos vão conseguir êxito, né, nos trabalhos que eles vão estar realizando no lar de cada um? Depende de nós.
50% é o trabalho dos irmãos e 50% nosso. Porém, se a gente não fizer a nossa parte, os irmãos não conseguem dar 100% em cima desses 50%, que é de responsabilidade deles, né? Que eles assumiram para si, cuidar de nós. E, como disse o versículo, né? Bainha tua espada, Pedro. Nós temos que estar guardando, botando na bainha essa espada, essa atitude que nós temos de ofender, de revidar, de perjurar, de maldizer, tudo isso, todos esses pensamentos e sentimentos que estão na má vibração, numa baixa vibração, né? Nós temos que estar nos retirando, estar guardando isso, dominar as nossas más tendências, dominar esse ímpeto que nós temos, né? De tudo reclamar, de tudo já agir no primeiro impulso. Nós já passamos essa fase de instinto, porém, infelizmente, ainda acionamos esse instinto, né? Do revidar, e isso nos enfraquece, isso nos afasta da espiritualidade maior. Vamos então iniciar as nossas questões. E nós paramos aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, intitulado Vida Espírita. Estamos trabalhando o tópico que trata sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Como que acontece essas sensações, essas percepções por parte dos espíritos? Quando nós estamos em estado de desencarnados, eles sentem, eles sofrem. Vamos ver de que maneira, né? E aqui na questão 245, Allan Kardec pergunta: a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Nós, encarnados, temos a nossa visão circunscrita aos olhos, né? Se nós fecharmos os olhos, a gente não vai conseguir ver, certo? Somente a partir do uso desse órgão é que nós conseguimos estar vendo. E os espíritos, como é que se dá essa visão? Não, ela reside neles. Então, vai muito além de um órgão, né? Porque os espíritos, eles já não detêm esse corpo físico que limita. Então, eles conseguem estar enxergando, estar vendo mesmo por outros canais, outros meios. Um exemplo vamos dizer assim, um médium em estado sonambúlico, pois sabemos que o sonambulismo é o próprio espírito do médium em ação. Então, é o seu próprio espírito ali trabalhando, pode estar sozinho, entre aspas, né? Porque a gente nunca trabalha sozinho, ou pode estar sendo intuído por uma outra entidade também, né? Mas, por exemplo, o médium sonambúlico, normalmente ele fica até de olhos fechados. E ele não vai chocar em um lugar, ele vai conseguir ler, né? Por quê? Porque ele está usando a visão espiritual, que não parte dos canais visuais que nós temos por meio dos olhos, né? Então, por exemplo, um médium que ele seja mais... que tenha a sua mediunidade bem trabalhada, ele pode fazer a leitura com as mãos. Eu estou dando exemplos aqui de encarnados para que a gente possa entender como funciona a visão no estado de desencarnado, certo? Então, um médium que tem lá os seus dons mediúnicos apurados, bem trabalhados, ele pode ter ali
desenvolver essa aptidão de fazer leitura com as mãos. Não é leitura de mão, não. Mas fechar os olhos, passar a mão sobre o caderno, né? Que isso acaba se tornando um ato, vamos dizer assim, automático do médium, mas ele não precisaria nem passar a mão no caderno, né? Mas só em ele ali tocar aquela leitura, ele vai saber fazer, vai saber o conteúdo, ele vai estar conseguindo ler, não vai precisar dos seus olhos físicos. Então, se um médium encarnado tem esse desenvolvimento, significa que o espírito não precisa dos olhos físicos para enxergar, certo? Então, funciona dessa forma. Mas isso vai depender também do grau de evolução do espírito. Agora estamos falando dos desencarnados. O desencarnado que está ainda muito apegado à matéria, ele não vai conseguir estar acessando essa sua aptidão. Por ele estar muito apegado à matéria, ele só vai conseguir enxergar a partir de seus olhos. Então, por exemplo, um espírito que foi, vamos criar um caso aqui, né? Um espírito, ele foi aprisionado por uma gangue de outros espíritos, né? E lá existe, assim, punições. E o chefe dessa gangue, ele pode estar cegando um espírito. Pode estar cegando aquele seu prisioneiro. E esse prisioneiro, por não entender os processos de libertação da matéria, ele não vai conseguir ver, ele não vai conseguir enxergar, ele vai ficar cego. Até que ele consiga ser resgatado, seja feito ali um trabalho de libertação em cima desse espírito, certo? Então, o que eu quero dizer? Vai depender ali da consciência espiritual que aquele ser vai ter. Um espírito jamais purificado não precisa nem ser evoluído, mas jamais mais purificado, um espírito de trabalho, ele não precisa dos olhos físicos, até porque isso pertence ao corpo material, para enxergar, certo? Então, questão 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Veem por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles, não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação, porque existe as trevas dos sentimentos, as trevas ali do expurgo da consciência. Isso sim vai ser direcionado, isso é, direcionado aos espíritos mais imperfeitos, certo? Os espíritos mais materiais, os espíritos que ainda estão muito apegados à matéria. Então, para eles, sim, vai haver escuridão, como vai haver outras questões físicas que é do nosso mundo material, que é da Terra. Porém, vai ser ali, pelas suas lembranças, ele vai estar ali acessando aquilo, essas lembranças, essas recordações e aplicando ali no seu estado de espírito. Então, por exemplo, numa rua escura, sem iluminação nenhuma, em que a gente tem dificuldade de enxergar. Para um espírito, isso não é uma dificuldade, isso não existe. A não ser que seja um espírito que tenha alguma relação... todos os espíritos imperfeitos, então eles têm dificuldade de enxergar, eles precisam da luz para enxergar? Não. Vai, como falou aqui, ó. A não ser aqueles que se encontram por expiação. Aqueles que estão ali expurgando. Então, se eu, por exemplo, desencarnei em uma situação semelhante, uma situação, por exemplo, de trevas, de escuridão, eu vou levar para a minha vida espiritual essa dificuldade, porque eu coloquei ali um medo em cima daquilo, né? Então, vai fazer ali as projeções mentais que vai me colocar essa dificuldade, esse empecilho. Mas os espíritos imperfeitos,
de modo geral, até mesmo, né? Principalmente aqueles que já têm uma consciência em relação ao seu estado de espírito, porque tem essa divisão, aqueles que sabem que estão desencarnados, e aqueles que não entendem muito bem que desencarnaram, e tem aqueles que não fazem ideia nenhuma que estão desencarnados, né? Então, tem esses níveis. E os espíritos que já têm uma certa consciência a respeito do seu estado de desencarnado, eles não vão ter essa dificuldade. Então, a Edna está perguntando, mas isso ocorre mesmo logo no início do desencarne ou ocorre com o tempo? A questão de passar por essas dificuldades, Edna, vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Vai depender do desencarne que se teve, vai depender da aceitação do seu desencarne, se aceitou ou não aceitou, se entendeu ou não entendeu. Então, como já falamos, pessoas que têm uma deficiência física, ao desencarnarem, muitos deles têm dificuldade de voltar à sua perfeição. Eles mantêm aquela deficiência, certo? Porque vai ali precisar de um processo de libertação da mente, daquilo que ele ficou preso nas vivências materiais. Então, o fato de enxergar ou não, vou repetir a pergunta de Edna, né? O fato de enxergar ou não, isso ocorre mesmo logo no início do desencarne ou ocorre com o tempo? A dificuldade, então, como você entendeu, né? Então, vai depender de cada um. Eu posso desencarnar já tendo essa dificuldade de enxergar, né? Eu vou precisar ali que meus olhos não estejam tampados para ver como posso não ter essa dificuldade. Vai depender de cada um. Mas isso é restrição dos espíritos ainda apegados à matéria. Os espíritos ainda imperfeitos, certo? Mas isso não é uma regra, tá bom? Então, cada caso é um caso, cada espírito vai desenvolver uma sensação diferente, cada pessoa vai desenvolver uma sensação diferente ao desencarnar. Tem uns que vão ter mais facilidade na adaptação do novo estado de espírito e tem outros que vão ter mais dificuldades. E isso se dá, essa adaptação se dá tanto se eu for para uma colônia umbralina ou se eu for para uma colônia já mais amparada pelos benfeitores. Quando eu digo amparada, eu quero dizer aquelas colônias que têm ordem, né? Que têm uma coordenação pelos espíritos benfeitores. Então, por exemplo, temos o livro Violetas na Janela, que a irmã Patrícia, ao desencarnar, ela passou ali por um processo, né? Em que, porque assim, a higiene do corpo, os espíritos conseguem estar realizando pela mente, mas ela passou por um processo de adaptação que no início ela não conseguia realizar. Ela então tomava banho de chuveiro, certo? Tem alguns espíritos que já ao desencarnar já não vão encontrar essa dificuldade. Tem outros que vão ficar anos precisando ainda se higienizar dessa forma. Então, vai de acordo ali com a minha compreensão, com a minha consciência espiritual, daquilo que eu ainda preciso expurgar, né? Os meus medos, os meus arrependimentos, remorsos. Não. Se eu passei por um trauma, então se eu tenho fobia do escuro, ao desencarnar, eu vou carregar essa dificuldade comigo. Certo? Se eu passei ali por alguma situação que me limitou, eu vou carregar essa limitação para o plano espiritual. Então, mas vai depender, vai do grau de evolução de cada um, isso mesmo. Né? E não só do grau de evolução, mas do grau também de entendimento dos processos expiatórios e dos processos espirituais. Porque tem muitos espíritos imperfeitos, espíritos que são rebeldes e que eles têm um domínio
da sua percepção espiritual muito grande. Então, tem espíritos que são chefes de gangues e que eles têm um domínio muito grande da sua libertação da matéria. A libertação espiritual que o estado de desencarnado oferece. Porque estar aqui encarnado é estar preso à matéria. Nós temos só 5 sentidos. E esses 5 sentidos são limitados, certo? Na espiritualidade não há barreiras. Você consegue ali se transportar pelo pensamento. Você não precisa andar. E tem muitos espíritos imperfeitos, espíritos rebeldes, que eles têm ali uma movimentação muito fluida no plano espiritual. Então, também, além da evolução, também vai contar muito esse domínio das percepções espirituais, essa consciência de que eu sou um espírito, certo? Então, o Tio Sinés está falando aqui. Tem um caso que o espírito desencarnou e de início não precisou, mas quando se viu frente com uma emoção forte, teve que ser levada para a colônia que tratava de espíritos com a deficiência do desencarne dele. Então, olha só, né? É como nós aqui encarnados também. Eu posso ter um trauma guardado, algo que eu vivi na infância, mas que na minha vida adulta eu não vou expressar ali aquele trauma que ficou em mim. Mas dependendo ali de uma situação que eu sou colocada, aquilo tudo vai acordar e eu vou ficar ali embarreirada pelo aquele trauma, né? Então, vai depender muito do quanto está marcado o seu perispírito pelas vivências que você teve. Ok? Então, eu posso ser deficiente, desencarnar, não ter essa deficiência, mas se, por exemplo, eu acabei encontrando ali com um parente meu e que esse parente me vê ainda com aquela deficiência. Eu posso regredir, eu posso entrar nessa sintonia e ficar com aquela deficiência, porque eu acabei me deixando, né, induzir pelaquela percepção que aquele ainda encarnado tem de mim. Por isso que a visitação da família é bem controlada pelos espíritos protetores, pelos espíritos benfeitores. Você só vai encontrar sua família quando você estiver preparada. A gente estudou isso semana passada no livro E a Vida Continua, em que a Evelina, né, ela desencarnou por uma determinada doença e ela ainda não sabia que estava desencarnada, né, e queria ver a família. E o médico espiritual falou para ela que ainda não era o momento, que ela precisava ainda de se fortalecer. Mas ela começou a pensar na família, nos familiares, nos momentos. E o que aconteceu? Aquela doença voltou e ela piorou, né? Então, o seu espírito, que já estava ali curado daquela doença após o seu desencarne, ao acessar as suas lembranças, ao entrar na sintonia, mesmo que à distância, mesmo que pelo pensamento, na dos seus parentes, né, que com certeza estavam lá em luto, pensando na doença, ela doente, acabou atraindo isso para o seu perispírito e retornou com aquela doença. E as deficiências são assim também, né? Então, por isso que as visitas após o desencarne, quando a gente é logo resgatado, né? A gente tem ali uma restrição de tempo e que pode durar décadas. Gina está falando. Tem também a questão da religião, do que se acredita. Aqui, se sua religião não esclarece que o melhor é aceitar sua partida, se desprender do espírito fica difícil. Realmente, a nossa crença
Claro que isso não é uma regra, tá bom? Mas o que a gente acredita vai contar muito na nossa passagem. Muitos espíritas desencarnam e não compreendem que desencarnaram. Não é questão de ser espírita que vai te dar um acesso ali facilitado na passagem, no desencarne. Então, muitos espíritas vão para o umbral, ficam lá décadas. Muitos espíritas desencarnam e não entenderam que desencarnaram, porque passa de uma maturidade espiritual e de uma aceitação. Porém, a crença ajuda muito. Eu acreditar na vida espiritual me ajuda muito. Porque se eu não acredito, se eu penso de uma forma bem fechada, se eu tenho um pensamento bem fechado a respeito do que é o pós a morte, o que acontece após a morte, eu posso, ao desencarnar, entrar em conflito muito grande, entrar em desespero por não ter sido da forma que eu pensei que fosse. Então, o que acontece? Minha mente bloqueia, eu travo ali naquela lembrança do que deveria ter sido. E aí eu posso ficar perdida minhas lembranças e pensamentos e ter muita dificuldade para ser resgatada, para poder entender que desencarnou e tudo mais. Então, continuando aqui na questão 247, Allan Kardec pergunta: os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. O espírito ele não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como falou aqui, o pensamento é que se irradia. O pensamento ele tem uma velocidade imensurável. Então, ele se transporta para vários lugares. O pensamento, ele tem uma condição de fazer uma rotação rápida em diversos lugares. E é assim que os espíritos benfeitores trabalham em nossa proteção. Por exemplo, nosso mentor Paulo de Tarso. Como que ele consegue ver todo mundo? Ele vê, né? Ele nos assiste a todo instante. Como? Ele irradia o seu pensamento. Ele transporta-se, o seu pensamento, né? Ele transporta e viaja sobre todos os lares do qual ele ampara. Claro que ele tem os seus benfeitores que vão sempre lá levar notícias. Então, o irmão Virgílio, que faz visita todos os dias em nossos lares, está sempre indo lá, tendo reuniões com o mentor, dando notícias, né? Mas o mentor trabalha no mundo inteiro, tem muito trabalho. Então, o que acontece? Além desse relatório que o irmão Virgílio faz para o mentor Paulo de Tarso, assim como outros benfeitores também, espalhados aí no mundo, né? O mentor também tem essa tarefa, né? Assumida por ele, de irradiar o seu pensamento e estar presente em nossa vida, vendo, ouvindo e sentindo os nossos pensamentos, as nossas ações, né? Vendo ali os nossos hábitos e tudo mais. Gina está falando, já vivi em outra religião e nunca ouvi por tudo isso. Cotinha. E pode levar essa deficiência ou doença que ocasionou o desencarne para a próxima encarnação? Sim, pode sim. Um espírito que... Por quê? O que acontece quando a gente desencarna e a gente ainda está preso à nossa condição material?
Se a gente ficou preso à nossa condição material, por exemplo, a deficiência, né? Falando da deficiência ou doença, pode ser que eu não aceitei passar por aquilo, ou pode ser que eu ainda estou muito presa àquela dor que eu senti, né? Para algum outro tipo de sentimento. E o que acontece? Eu posso estar tão presa àquilo que eu vivenciei que ao desencarnar, duas coisas. Ou eu sou resgatada, ou eu vou para uma colônia umbralina, né? Que eu quero dizer, vou ficar, a gente não fala assim, né? Ficar ao léu. Mas, por exemplo, eu posso ir para uma colônia de tratamento, ficar lá em um hospital, ou eu posso ficar numa colônia umbralina, meio que num limbo ali, né? Dos meus sentimentos e pensamentos. Mergulhada ali naquele sofrimento. Então, tem essas duas formas após o desencarne, quando eu estou muito apegada ainda à dor que eu vivenciei. Seja uma deficiência, seja uma doença, seja qualquer trauma que eu possa ter vivido. E o que acontece? Esse espírito, ele mesmo sendo resgatado e a sua consciência pode ter sido feita ali um processo de retorno, eu posso levar ainda aquele sentimento de não ter aceitado passar por aquilo, ou de não ter compreendido, de ter algum sentimento, algum ressentimento, essa minha fase, e, como que eu vou dizer? Transpassar, essa palavra, para o meu físico. E isso não necessariamente eu teria que expiar novamente na próxima encarnação, mas eu posso adiantar aquele meu sofrimento. E a gente faz isso. Então, doenças que nós temos. Por exemplo, teve um caso lá no grupo de uma pessoa que tinha doença, tinha muita dermatite, né? Tinha doenças de pele mesmo, às vezes pipocava um monte de coisa, né? Na pele, tinha vários problemas ali dermatológicos. Foi feito ali um trabalho de pesquisa espiritual e em outra encarnação, essa pessoa desencarnou de lepra. E o que aconteceu? Ficou muito marcada aquela experiência em seu perispírito. Aí eu não sei dizer se foi por não aceitação ou pela dor tamanha que essa pessoa vivenciou, né? Ainda mais que na época, não sei se foi no tempo de Jesus, mas bem séculos atrás, né? Que foi essa encarnação dessa pessoa, havia ali uma restrição social muito grande, um julgamento, um sofrimento que vai além da dor física, né? E para essa encarnação, ela trouxe essa somatização em seu corpo, né? Soma significa corpo. Então, ela somou em seu corpo físico essa dor. E aí passou para o seu físico essa experiência de uma encarnação que ela vivenciou e desencarnou com lepra, né? Então, a gente acaba fazendo isso. A gente atrai, é como, por exemplo, hoje, na nossa vida, né? Eu não estar no meu projeto encarnatório ter uma determinada doença. Mas eu posso atrair essa doença para mim. A partir dos meus pensamentos, dos meus hábitos e tudo mais. Certo? Então, doenças emocionais, por exemplo, depressão, não está no meu registro, no meu programa divino ter depressão. Eu atraio isso para mim. Pode não ter ali registro, um programa que eu tenho que passar por câncer no pulmão. Mas se eu fumo desde a minha adolescência, eu posso ter atraído isso para mim, né? Claro que isso tudo, meu perispírito, já tem uma predisposição a desencadear determinadas doenças, porque todo o meu histórico fica gravado no meu perispírito. E eu posso estar acessando essas lembranças
de vidas passadas também, certo? Então, eu posso atrair pelos meus maus hábitos, tanto de ações quanto de hábitos mesmo, né? Como fumo, e também de pensamentos. Eu posso atrair aquilo que não está previsto para eu vivenciar. Então, é muita coisa que a gente... Nós somos nossos maiores algozes, né? Muita coisa que a gente traz sem necessidade. O sofrimento é como a dor e o sofrimento. A dor física, eu posso senti-la, mas o sofrimento eu arrasto. Eu é que vou estar colocando força em cima daquilo que eu vivenciei. O sofrimento é causado por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pela vibração que a gente entra, né? Então, Gina está... Respondi, Cotinha, né? Ela perguntou, e pode levar essa deficiência ou doença que ocasionou o desencarne para a próxima encarnação? Sim, pode, para mais de uma, até mesmo, né? Gina, tenho hoje uma visão bem diferente da nossa partida. Que bom, né? Os estudos proporcionam isso. Isso que a gente tem que buscar mesmo, a nossa preparação para a vida futura. Isso mesmo, Ed, tinha um estigma, né? Então, eu lembro até da passagem de Jesus, né? Os 10 leprosos. O que naquela época fazia-se? Isolava da cidade. Eles não podiam entrar na cidade. Quem tinha lepra não entrava na cidade. Eles ficavam à margem, completamente à margem da sociedade, né? Então, continuando. Aqui no 247, Allan Kardec, ele continua dando uma explicação. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz, e sem luz ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, a abstração feita de todo agente exterior à visão é independente da luz. Independente da luz. Então, se um médium tiver alguma incorporação, alguma manifestação espiritual e tiver ali no quarto bem escuro, ele vai conseguir sair daquele quarto, sem tropeçar em nada. Se tiver encarnado junto ali, vai ter que ser necessário acender alguma luz para poder estar socorrendo aquele espírito que está se manifestando, né? Então, o ver está além, porque não precisa da parte física para estar proporcionando a visão, né? Vamos ver aqui, tem mais perguntas. Vale, aí havia, né, na margem das cidades ali, o Vale dos Leprosos, onde eles iam lá, se reuniam lá, né, para poder... faziam ali um agrupamento para poder sobreviver. Então, o Bruno Papalardo está perguntando: quando a doença é hereditária tem a ver com o que vivemos? Tem sim, né? Com certeza tem, porque são marcas do nosso perispírito. Então, tem duas questões, na verdade, nessa questão de hereditário, certo? Então, uma é essa, são espíritos que estão passando por provas afins e que, normalmente a família, né? Na família, as provas se assemelham, porque a gente se junta para poder espiar coisas que nós fizemos juntos no passado. Então, tem essa expiação afim, né? São provas semelhantes que a gente tem que espiar, coisas semelhantes.
Então, o que acontece? Isso já fica ali marcado no perispírito de toda uma geração. E ele vai se manifestando, né, a partir disso. A genética vai estar auxiliando. E também existe a questão que a gente entende como hereditária, mas na verdade é transmitida, né, pelo pai pelos pais, né, a partir do processo da repetição. Então, como eu falei, é algo que eu posso estar atraindo para mim nessa mesma existência e que a medicina entende como hereditário. Então, tem algumas doenças ali que ela é entendida dessa forma, né? Então, algumas doenças hereditárias, pela medicina, ela é entendida dessa forma, passada ali a partir da genética, né? Mas tem algumas questões que eu atraio para mim a partir da captação, da transmissão dos costumes, né? Dos pais e dos avós, tá? Tem isso. Então, coisas que a gente atrai para nós em nossa vida, e que na medicina é entendida ali como hereditário. Mas, no modo geral, isso aí é uma outra questão, né? Já mais da parte ali emocional. Mas na questão mais visual das doenças hereditárias, é exatamente isso. São doenças que já está registrada a predisposição do nosso perispírito, devido a questões que os espíritos da minha família, que se juntaram e formaram a minha família, né? Fizemos juntos em outras encarnações. Aí fica registrado no perispírito e pode ser acordado ou não, vai depender das minhas ações. Então, por exemplo, me fale aí uma doença hereditária. Meu bisavô pode ter tido, meu avô pode ter tido, meu pai pode ter tido, não necessariamente eu vou ter. Vai depender ali do meu processo espiritual, o que eu estou vivenciando. Eu tenho a predisposição? Posso ter a predisposição? Sim, mas não significa que vai ser desenvolvido. Vai depender ali, porque Deus dá essa oportunidade, né, de amenizar as nossas expiações, então ele vai me dar a oportunidade de eu estar expiando por outro meio, né? Claro que se eu tiver que passar dessa forma, pela doença do físico, eu vou passar, né? Então, cada caso é um caso também. Peraí que tem um monte de pergunta aqui. Gina está falando, acredito que o sofrimento é banido quando você perdoa você e o outro. Nossa, o perdão é uma libertação tremenda, tremenda, extrema. É o ápice ali da libertação, é o perdão. Então, se a gente perdoar o outro e a nós mesmos, a gente se livra de um monte de questões como as doenças, né? E alguns outros limites que a vida material nos impõe, porque não é só doença, mas outras dificuldades, né? No campo emocional, no campo amoroso, profissional, tudo isso. Eu vou causar ali uma abertura, não é um engarrafamento? Nossa vida pode ser um engarrafamento. Quando a gente perdoa, a gente abre, a gente limpa a avenida e fica sozinho nessa viagem, livre, fica nessa pista livre. Não é bom viajar livre, sem ter engarrafamento? Então, o perdão nos traz isso, nos proporciona isso. Cotinha está falando. Por esse motivo, precisamos nos vigiar em todos os sentidos, porque fica gravado em nosso perispírito, justamente. Tudo fica lá, não tem para onde fugir. Ah, eu não paguei algo aqui nessa vida, mas vai pagar na outra, né? Então, muitas pessoas têm ali, como que isso diz, são pessoas safas em relação à lei, né? Só que tudo que essa pessoa fez, conseguindo ali driblar a justiça do mundo, de forma alguma vai conseguir driblar a justiça de Deus,
vai ficar ali registrado no nosso perispírito, vai ser contabilizado tudo, tintim por tintim. Por isso que a gente fala que uma mesma ação não vai gerar a mesma punição para todo mundo. Porque Deus avalia, primeiramente, o coração, a intenção e o histórico de cada um. A justiça do homem não vai avaliar isso. Vai avaliar os agravantes? Sim, claro que tem. Mas é muito diferente, né? Então, Deus faz essa avaliação pelo sentimento, pelo entendimento, pelo aquilo que a pessoa fez-se intencionalmente ou não, gostando ou não, tudo vai ser avaliado, né? Então, Gelson está falando, existe ainda hoje o leprosário, acho que em vendas das pedras. Nossa, nem sabia. Doenças autoimunes. Também está dentro desses registros históricos que a gente fala, nós espíritas não falamos, né? Mas num consenso geral, falar kármico. Coisas que nós temos que estar vivenciando. Mas até mesmo as doenças autoimunes, elas, presta atenção no que eu vou falar. Depende. Também tem processo de cura para essas doenças autoimunes. Tudo vai depender do que você buscar para você. Certo? Jesus não curou doenças congênitas? Não fez cego voltar a ver? Não fez aleijado voltar a andar? Não fez tudo isso? E o que ele dizia? Tua fé te curou. Então, nada é impossível, porque Deus é o Deus do impossível. Tem isso escrito na Bíblia, não é mesmo? Então, a partir do que a gente busca para a gente pode estar diminuindo uma dor que poderia ter durado 50 anos. E eu só passar por ela 10 anos. Uma doença física, por exemplo. Né? Eu posso estar congelando ali um processo de doença. O que é esse congelar? Em que eu teria que passar por essa doença e até mesmo desencarnar por ela. E eu consigo estar estagnando esse quadro, né? E tendo ali uma vida saudável. E uma vez foi feita uma palestra sobre as curas de Jesus, né? Em que muitos voltaram com suas deficiências. Por quê? Porque não valorizaram ali o encontro que tiveram com Jesus. E acabaram caindo na mesmice dos erros. Acabaram até errando mais. Então, isso fez com que paralisasse esse processo de cura e eles regrediram, né? Voltando ali com suas deficiências. Gina falando, é fato que nós escolhemos para qual família entrar? A gente escolhe, mas também é algo atrativo, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia, nós aqui pelo menos, claro que Deus cria espíritos todos os instantes, né? Mas nós aqui, vamos dizer, a gente já teve muitas encarnações. Os nossos ciclos familiares, eles acabam ali sendo repetitivos. O que vai estar mudando é o grau de parentesco. Eu sou filha hoje de Deoclécia, mas uma próxima encarnação ela pode ser minha mãe. E vai diferenciando assim, né? Hoje eu sou amiga de Júlia, mas na próxima encarnação, eu posso ser irmã. Ela pode ser minha filha, entendeu? Então, não só de parentes, mas também de familiares, de amigos próximos, né? É um processo de atração, porque eu já tenho ali o meu reduto, vamos dizer assim, de espíritos que eu tenho algo a expiar, e isso se renova,
E também de espíritos que eu tenho que espiar junto a alguma coisa. Né? Não que eu tenho que fazer as pazes, não é só fazer as pazes, mas espiar junto, passar por processos juntos, tanto para um dar apoio ao outro, quanto para quitarem algo que fizeram juntos em outra encarnação. Né? Então, eu escolho sim a minha família, mas isso também é um processo. Abriu um negócio aqui no computador, não tô vendo o chat. Aí saiu. Mas isso é um processo também que os espíritos benfeitores, eles planejam junto com você, tá? Claro que existe, como vou explicar, novos integrantes. Então, eu posso receber um filho que eu nunca tive uma expiação na vida passada. O que acontece? Esse espírito precisava encarnar e não havia nenhum outro espírito do seu ciclo reencarnatório, né? Ou seja, que já teve experiências de outras encarnações, preparado para recebê-lo ou que estivesse encarnado. O que acontece? Esse espírito que tem a necessidade de reencarnar, ele é remanejado para um setor que vai lhe apresentar famílias para ele e ele pode estar escolhendo uma família para estar encarnando. Então, isso vai depender também da necessidade de cada espírito. Tem espíritos que vai estar aguardando 100 anos para reencarnar, porque é preciso encarnar, a próxima encarnação dele precisa ser com determinados espíritos que não estão encarnados ainda. Faz ali uma busca daqueles... Nossa, o trabalho é muito, muito grande. Faz uma busca daqueles espíritos, resgate, vão lá, os espíritos benfeitores, né? Vão lá nas profundezas, vamos dizer assim, né? Vão lá onde esses espíritos estão perdidos e resgata, faz ali todo um processo que pode levar séculos, né? Para poder preparar esses espíritos para encarnarem, então, aquele outro espírito que precisa estar junto, encarnar. Então, tem um caso que eu não lembro de onde que é, mas que um espírito... havia um grupo de espíritos, né, na verdade, não sei se eram 7, que eles estavam aguardando um para reencarnar. E isso já estavam aguardando décadas para que esse espírito conseguisse ali ser resgatado, passar por um tratamento, para poder eles fazerem um projeto encarnatório junto, porque os 8, acho que eram 8, né? Precisavam espiar a próxima encarnação juntos. Então, 7 espíritos estavam aguardando esse outro, esse umzinho, para estarem fazendo ali o planejamento espiritual. Como eu sempre falo, depende, cada caso é um caso. Cada espírito está passando por um processo diferente. Às vezes a doença é a mesma, mas as causas são diferentes. O que cada um está espiando é diferente. Então, vai ter essa variação muito grande. Por quê? Nós somos seres individuais, que passamos por experiências individuais, temos sentimentos e personalidades diferentes. Então, tudo isso é contabilizado. Certo? Josinete está falando aqui, Segismundo, Missionários da Luz. Então, Segismundo, que é contado no livro Missionários da Luz, né? Ele tinha que reencarnar em uma determinada família. Só que o pai estava rejeitando inconscientemente, né? Porque ele tinha um conflito ali com o espírito Segismundo. Então, espiritualmente, esse pai estava rejeitando a vinda. O pai queria ter filhos, mas ele estava rejeitando o Segismundo inconscientemente, né? E a Elisa Edmundo estava aguardando para que ele reencarnasse, porque ele tinha que encarnar naquela família.
no qual ele já tinha um processo expiatório para cumprir. Certo? Então, já deu o nosso horário. Ana Laura está me lembrando aqui de falar sobre a passagem do pão e do vinho. Quinta-feira, né, é realizada em nossa casa espírita, em paz, a Páscoa. Então, toda quinta-feira, acho que desde sempre, né, Jasné? A gente realiza a passagem do pão e vinho. É um momento de oração, um momento de se fazer pedidos e agradecimentos, né? Um processo ali de você estar em contato com o plano mais alto. Você buscar a sua maior espiritualidade. Este momento estar lá no seu processo espiritual, as suas necessidades enquanto objetivo da nossa encarnação, certo? Então, é algo que a gente pede, que a gente se envolve, uma sintonia que a gente se envolve de cura, de libertação, um processo de oração intensa. E, né, como estamos isolados, e isso será realizado online. Como vai ser? Dia de quinta-feira, responsabilidade da nossa irmã Ana Laura. Então, ela vai estar fazendo um estudo de 40 minutos, né, Ana Laura? Em média, pelo Meet. Então, presta atenção. O estudo de quinta-feira, que normalmente é por áudio, nessa quinta-feira será pelo Meet. É essa transmissão aqui online. Vai ser 8, não vai ser 7, não? Então, depois eu vou confirmar o horário, porque eu imaginei que seria... Ah, tá, vai ser 20 minutos? Certo, então olha só, o horário vai ser às 7 horas, vai ser uma hora mais cedo, porque a gente realiza a Páscoa sempre após o entardecer, né? E aí, 6 horas... Então, 7 horas, quinta-feira, 7 horas, pelo Meet, será realizado um estudo da Páscoa. Ana Clara, Oi. Explica que tem o pão ácido, que não pode, é o pão sem fermento, que é aquele árabe que compra, que é o vinho, uma tacinha de vinho, uma bananinha. Vou explicar todos os processos. Porque tem gente nova na... Pode deixar, Ti. Já preparei os pontos. Então, o que acontece? Vai ser às 7 horas, não vai ser por áudio, vai ser online, pelo Meet, realizado pela nossa irmã Ana Laura, vai estar estreando aqui online, assim, ó. Vai ser um tempo de 30 minutos, né? 20, 30 minutos, porque tem abertura, né? E depois o que vai acontecer? Vai ser feita a oração de encerramento. Então, não vai ser 1 hora de duração, tá bom? Vai ser feito o estudo, a gente vai encerrar com oração. E depois a gente vai ser colocado lá no Meet a oração de encerramento também e os hinos para cada um em seus lares fazer a passagem do pão e vinho. Quem já é do nosso grupo há mais tempo sabe como se realiza. Então, eu vou estar explicando aqui para os novos integrantes que quiserem participar. O que acontece? A gente expõe uma bandeja, né? O pão e o vinho, assim como Jesus fez na passagem do pão e vinho. O pão, como o Tio Siné falou aqui, né? Lembrando, para eu poder explicar direitinho. É como aquele pão, o pão sem fermento, aquele pão, tipo pão árabe, né? Você compra lá na padaria ou no supermercado. Você pega esse pão, não é o pão de sal da padaria, é o pão tradicional lá de Jesus. Então, é o pãozinho e o vinho, tá? O pão representando o corpo de Jesus e o vinho representando o seu sangue. Isso não é um ritual do espiritismo, mas é algo tradicional da nossa casa espírita, tá? Que foi descida como orientação pelo nosso mentor Paulo de Tarso. Esse momento da Páscoa para o nosso grupo, isso não é assim do espiritismo, né? O espiritismo ele não tem
rituais de passagem, não tem essas comemorações assim, né? Mas na nossa casa tem, tá? Por ordem do nosso mentor, por orientação e bondade que nos coloca nesse momento de entrega, de fé, de oração, né? Então, a gente realiza, porque a Páscoa representa para nós a virada do ano, certo? Como no calendário judaico. Então, a gente segue isso, tá bom? Então, os processos de renovação que a gente faz pedido lá na virada do ano, no Réveillon, nós temos que fazer também aqui na virada da Páscoa, que é a virada do ano judeu, e a gente segue isso no nosso grupo, uma exclusividade do nosso grupo, tá bom? O vinho tem que ser vinho mesmo. É ali um respeito que a gente tem, né? Claro que, eu não tenho vinho, tem suco de uva. O que vai valer ali é a sua fé, a sua intenção que você coloca em cima, né? Então, o ideal é ser vinho, tá? O ideal é ser vinho. Porém, não tem, não vou comprar um vinho, né? Tudo mais. Tem aquele suco Aurora, que é um vinho mais... Por quê? A gente busca o natural, a gente busca o primitivo, né? Então, o suquinho Aurora, ele é mais próximo disso, tá? Alguém tem alguma dúvida? O pão ideal que seja aquele pão sem fermento, tá? Deixa eu ver aqui. Até quinta-feira, Ana Clara, pode ir tirando as dúvidas. Tá vendo? A imagem, estão conseguindo ver? Pãozinho. É esse pão. Ó. Certo? Esse é o pão ideal, tá bom? Então, Ione está perguntando, está pedindo aqui para falar o que fazer com o pão e com o vinho após a cerimônia. Laura já está adiantando que ela vai explicar isso no seu estudo, então eu não vou adiantar, né? Faz parte ali da preparação dela. Mas o ideal é a gente entender a tamanha importância dessa cerimônia, né, que a gente realiza. É um processo de renovação espiritual que os irmãos infestam a nossa casa de uma vibração, uma harmonia tremenda. Então, é preciso colocar também água fluidificada. Teve uma vez na Páscoa, no nosso grupo, que a água ficou com gosto de perfume, de tão forte que foi a vibração. Então, que a gente possa estar colocando também a água fluidificada, tá? Na passagem do pão e vinho, que é o nosso alimento físico. No estudo, a gente recebe o alimento espiritual e a água é para selar esse alimento, né? Tratando ali do nosso físico também. Então, durante a semana, como o Tchosné falou, a gente vai dando os esclarecimentos, a gente vai tirando as dúvidas, eu vou preparar um panfleto também, para a gente não esquecer que o horário será às 19 horas, não será às 20, será às 7, não às 8. Certo, irmãos? Podemos encerrar, então? Daqui a pouco a gente tem a vibração, que acontece toda segunda-feira. Então, temos horário. Temos horário que a vibração começa daqui a pouquinho. Então, eu parei aqui na a próxima questão 248. A gente falou bastante, não avançamos muito em perguntas, mas a gente estudou bastante, né? Vou estar colocando, então, agora o nosso hino. Me fazem um favor também, né? Porque nem todos participam do estudo um dia de semana. Tem aquelas pessoas que só conseguem assistir o dia domingo.
e às vezes não tem tempo de acompanhar o grupo, né? Então, eu tenho meus familiares que estão no grupo, falem com seus familiares, tá bom? Grupo que eu digo, o grupo do WhatsApp. Lembrem a eles. Vou colocar agora o nosso hino e oração de encerramento, que possamos ficar na santa paz do Mestre Jesus, ter uma boa noite de descanso, de refazimento e estarmos conservando a vibração que recebemos, o passe que vamos receber agora, né? Durante a oração de encerramento, a gente recebe o passe. A gente possa estar conservando essa energia em nós. Como que conserva? Preservando os nossos bons sentimentos, fazendo uso deles, né? E não entrando em conflitos, atritos, buscando coisas na internet que não alimenta, né? Então, vamos estar nos preparando para receber também. Principalmente quem fez o pedido, né, na lista de vibração, vamos estar nos preparando para receber a visita dos irmãos espirituais, que eles passam em todos os lares. Nós precisamos estar em posição de recebimento. Então, saiu aqui do estudo, não vá assistir televisão, não vá ficar no celular, buscando coisas nas redes sociais. Faça um retiro, tá? Dia de segunda-feira é dia de retiro espiritual, para que você consiga estar se abrindo para receber o trabalho dos benfeitores. Desliguem os aparelhos eletrônicos, faça ali, se não jantou ainda, se alimente suavemente, né, de uma alimentação mais leve, para que a gente esteja com um bom desprendimento, tá bom? Então, boa noite a todos. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria para
E assim, querido e amado Jesus Cristo, quantas bênçãos recebidas, quantos abraços, quantas vibrações recebemos. Gratidão, Senhor. Desejamos imensamente, Senhor, que o nosso amor por toda a nossa terra, nossos irmãos encarnados e desencarnados, recebam o vosso carinho, sejam envolvidos na tua luz, no teu amor, que eles sintam a necessidade de refletir sobre suas vidas e que consigam alcançar seus objetivos, que a fé seja sempre fortalecida. Sabemos, Senhor, que temos a oportunidade de reencarnações, quantas vezes for preciso, mas que tenhamos a responsabilidade de querer nos melhorar cada vez mais. Sabemos que a cada encarnação ela se torna passageira, porque o tempo passa rápido demais. Então, que possamos viver a cada dia com alegria e procurando levar alegria a todos que cruzarem o nosso caminho. Que possamos observar a formação da flor, começando um botãozinho fechado, vai se abrindo, vira uma flor, exala o seu perfume e começa as suas pétalas a se despetalar. Assim é a nossa vida. Em que momento estamos? Que possamos exalar os sentimentos de amor e gratidão. Que os nossos caminhos sejam ornados por esses sentimentos. Temos condições para isso, porque somos criação divina. Que Deus e Jesus abençoe a nossa noite, a nossa vida. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus envolva todos nós. Que assim seja.